Você sente que o tempo está estranho? Que ele não corre mais como antes? Que os dias são mais curtos, mas a carga que você carrega é pesada demais? Olhe ao redor. As pessoas mudaram. O olhar vazio, a pressa sem destino, a frieza que se instalou nos lares. Algo silencioso, algo invisível, está acontecendo no mundo. É a tragédia da alma que se esvazia, e ela aconteceu exatamente no momento que Padre Pio alertou. Não foi uma catástrofe com estrondo, mas um roubo sutil, cirúrgico, executado nas madrugadas da indiferença. E a pior parte é que você sente isso dentro de casa. Talvez você esteja rezando menos, ou talvez a oração tenha se tornado só uma repetição vazia. Talvez você olhe para seus filhos, para seu cônjuge, e sinta que a fé que unia vocês está se desfazendo em silêncio. A família está distante da fé. O silêncio da sua casa é mais barulhento do que qualquer grito. Você sente um vazio que nem mesmo o sucesso, o dinheiro ou o entretenimento conseguem preencher. É um buraco na alma. E o inimigo? Ele não precisa de muralhas para derrubar sua casa. Ele só precisa de um fio de desinteresse, um momento de distração. O que estamos vivendo não é uma crise econômica ou política. É uma crise de ausência de Deus. E essa ausência gera um desespero disfarçado, uma busca frenética por qualquer coisa que dê sentido, menos o sentido real. Nós estamos flutuando em uma noite escura. E a escuridão não é a ausência de luz, mas a incapacidade dos olhos de enxergarem o que está bem na frente. Eu sei que você está cansado. Cansado de lutar contra o que não consegue nomear. Cansado de ver o mundo se desintegrar em nome de um progresso que só traz miséria espiritual. Você tenta ser bom, tenta manter a fé, mas parece que toda a correnteza está contra você. Essa não é uma luta justa. Essa sensação de que você está sozinho, de que a fé genuína está se tornando um artigo raro, é o primeiro sinal. É o primeiro sinal de que a profecia se cumpriu. O dia que Padre Pio chorou. O dia em que ele viu a hora exata em que a luz seria trocada pela confusão. Agora preste atenção, porque o que Padre Pio viu não foi uma visão de futuro distante, mas a descrição exata deste momento, desta noite, em que estamos vivendo. Se você sair agora, vai perder a parte mais importante. Ele viu a igreja. Não a estrutura física, mas os filhos da igreja. Ele viu o cansaço. Viu o sorriso fácil para o pecado e a lágrima difícil para a penitência. Viu as pessoas trocando o altar pelo palco, a oração pela ideologia, o silêncio sagrado pelo barulho incessante das redes sociais. Aconteceu às 02h45 da alma. A hora em que a guarda estava mais baixa. A hora em que o mundo decidiu que a verdade era opcional e que a moralidade era relativa. Essa é a tragédia que ele nos avisou. Olhe para o caos. O caos não é aleatório. Ele é planejado. O demônio não quer apenas que você peque. Ele quer que você esteja ocupado, confuso e que, acima de tudo, você não consiga mais distinguir o certo do errado. E ele conseguiu entrar justamente naqueles que deveriam ser os nossos pilares. O que aconteceu com a sua fé é o que aconteceu com o mundo. Você está sendo atacado sistematicamente, não por forças visíveis, mas por uma névoa que entra pela porta dos seus olhos e ouvidos. Muitos tentam explicar o desespero de hoje com economia, com política, com questões sociais. Eles estão errados. O problema não é o que está sendo construído, mas o que foi demolido, o fundamento. E quando o fundamento é retirado, a confusão se torna a nova regra. É por isso que a paz se foi. É por isso que você não consegue mais ter conversas reais com as pessoas que ama. É por isso que a família, o último baluarte, está sendo atacada com uma fúria nunca vista. O inimigo sabe. Se ele destrói a família, ele destrói a sociedade, e se ele destrói a sociedade, ele destrói a igreja. Eu quero que você sinta essa dor. Não para se desesperar, mas para entender a urgência do tempo. Não há mais tempo para hesitação. Você precisa acordar para o fato de que a guerra não está lá fora, ela está na sua mesa de jantar, na tela do seu celular, no silêncio da sua missa de domingo.
Padre Pio nos deu a arma. Ele nos deu a rota de fuga. Mas antes de revelarmos o que ele disse, você precisa reconhecer a profundidade da queda. Reconheça a confusão. A confusão de um mundo que redefiniu o amor, que redefiniu a vida, que redefiniu o homem. É um mundo de espelhos distorcidos, onde o feio é bonito e o bem é visto como intolerância. Essa é a fase 2. A confusão. E ela é mais perigosa do que qualquer fogo, porque o fogo destrói o corpo, mas a confusão destrói a alma. E o que está acontecendo agora, neste exato momento, é a prova de que a humanidade está em desespero silencioso. O desespero de quem perdeu o mapa e acha que está no caminho certo. A humanidade não está apenas sofrendo, ela está perdida. E a perda de direção é o prenúncio da tragédia total. O que Padre Pio viu foi a nossa negação em aceitar a dor da verdade. E essa negação está nos levando a um abismo. Você não pode mais viver na bolha da indiferença. Você não pode mais achar que isso é problema dos outros. A indiferença é o terreno fértil para a confusão. E é nessa confusão que a próxima fase do ataque se desenrola. E o ataque é simples: fazer você duvidar de tudo que você aprendeu no colo da sua mãe, na sua primeira comunhão. Fazer você duvidar da validade do sacrifício, da necessidade da penitência e, pior, da realidade do inferno. Se não há inferno, não há urgência. Se não há urgência, você dorme. E é exatamente isso que eles querem. A maioria das pessoas está dormindo, entorpecidas pelo ruído, anestesiadas pela falsa paz. Elas acham que estão vivendo, mas estão apenas existindo, movidas por instintos e pela próxima distração. Mas você, que sentiu essa dor e que chegou até aqui, você está acordando. E o despertar é doloroso. Dói ver a verdade. Dói ver que os fundamentos que sustentavam o mundo estão sendo dinamitados dia após dia. O caos está em todos os lugares. Na política que nos divide em ódio, na cultura que celebra o efêmero e o profano, e na ausência de líderes espirituais que tenham a coragem de gritar a verdade sem medo de serem cancelados. A confusão global é apenas o reflexo do que acontece na sua alma. Se sua alma está em desordem, o mundo parecerá caótico. E se o mundo está em caos, é porque a ordem interior da maioria das pessoas foi destruída. Nós chegamos ao ponto em que o mal não precisa mais se esconder. Ele se exibe nas praças, é celebrado, é financiado. E a resposta da maioria é o silêncio. Esse silêncio é a verdadeira tragédia. É o que aconteceu às 02h45. O momento em que o mundo decidiu virar as costas para a fonte. Mas não se desespere. O aviso de Padre Pio não era apenas uma lamentação, era um mapa de sobrevivência. Ele sabia que este tempo chegaria, e ele deixou instruções claras para quem quisesse viver a fé em meio ao desespero da humanidade. Se você está sentindo que a sua força está acabando, que a sua oração está fraca, é porque você está lutando sozinho contra um tsunami. Mas existe uma maneira de se ancorar, e essa ancoragem começa com o reconhecimento da batalha. Pare de tentar negociar com a confusão. Pare de justificar o que é injustificável. O mundo não precisa de mais explicações. Ele precisa de mais ação, mais santidade. O que Padre Pio viu foi a necessidade de uma escolha radical. Uma escolha que vai contra tudo o que o mundo prega agora. E é sobre essa escolha que precisamos falar, porque ela é a única coisa que pode reverter a tragédia que já se instalou. Não subestime a profundidade da confusão que estamos vivendo. Ela não é superficial. Ela é estrutural. Ela está tentando mudar a sua identidade, a identidade da sua família e a identidade da igreja. E a cada minuto que passa, a pressão aumenta. A urgência não é um truque de retórica. É uma realidade espiritual. A hora da decisão chegou, e ela não espera pelo seu conforto. Ela exige coragem. Lembre-se, o inimigo não quer que você seja ateu. Ele quer que você seja um católico morno, um cristão confuso, um pai ou uma mãe que tem medo de ensinar a verdade. Esse é o maior triunfo da tragédia das 02h45. A paralisia da fé. Mas o tempo da paralisia acabou.
Você precisa escolher agora de que lado dessa confusão você vai ficar. Você vai continuar navegando no mar agitado das ideologias, ou vai se agarrar ao farol que Padre Pio nos apontou? A resposta para o desespero da humanidade está naquilo que o mundo mais ridiculariza. E essa é a beleza e o poder da fé verdadeira. Essa tragédia não é o fim, é o começo de uma purificação. Mas você só sobrevive à purificação se estiver preparado. E a preparação é radical. Vamos mergulhar agora na escolha que ele nos deu. A escolha que define quem vai se levantar e quem vai cair na próxima fase do caos. A próxima fase do caos não será material. Será a fase do desespero silencioso. É a fase que Padre Pio descreveu como a neblina que cobre a alma, tornando impossível distinguir a luz da escuridão, o bem do mal. É quando a voz da consciência se torna um sussurro distante, abafado pelo barulho incessante do mundo. Você pode sentir isso na sua casa agora. O silêncio estranho no jantar, o olhar vazio nos olhos dos seus filhos enquanto eles deslizam para dentro de telas frias. Aquele sentimento de que a família está junta, mas profundamente separada. Essa é a primeira baixa da guerra que estamos perdendo, a intimidade espiritual. O inimigo não precisa de grandes batalhas. Ele precisa apenas que você esteja cansado demais, ocupado demais, distraído demais para ajoelhar. Ele precisa que você troque a oração da noite por mais um episódio na televisão, ou mais 5 minutos rolando o feed infinito. E é aí que o veneno entra. Lento, gradual e totalmente indolor no começo. Padre Pio, o estigmatizado, o homem que lutava fisicamente contra demônios todas as noites, deixou um manual de defesa. E ele não é complicado. É a simplicidade que nos salva da complexidade moderna. A primeira arma, ele insistiu, é o rosário. Não é um acessório de devoção. É uma corrente inquebrável. É a linha de suprimentos que liga o seu coração a Maria, a generalíssima do exército de Deus. Se você solta o rosário, você solta a mão dela. E se você solta a mão dela, você está flutuando à deriva no mar agitado que é este século. O rosário é o bunker da sua família. É o momento em que, mesmo que o mundo esteja gritando lá fora, vocês se reúnem sob o manto dela. É a promessa de que, enquanto o mundo desmorona em ideologias confusas e ódios vazios, você tem um porto seguro. Mas você reza, ou você tem vergonha, você esconde o seu terço na gaveta como se fosse um segredo embaraçoso? O mundo te ensinou a ter vergonha da única coisa que pode realmente te salvar. Agora preste atenção, porque isso muda tudo. A neblina que Padre Pio viu não é apenas sobre o pecado grosseiro. É sobre a esterilidade. A incapacidade de sentir a presença de Deus, mesmo quando você está na sua casa. É o coração frio que recebe a Eucaristia, mas não sente o fogo. E o que causa essa esterilidade? A falta de confissão. Você não pode ir para a guerra com feridas abertas. A confissão não é uma punição. É o pronto-socorro espiritual. É onde o médico divino cauteriza as feridas que o mundo te infligiu e te dá a armadura nova. O demônio odeia a confissão mais do que qualquer outra coisa porque ela anula o seu trabalho. O pecado perdoado é um contrato rasgado. Se você está há meses ou até anos fugindo desse sacramento, você está lutando desarmado no território inimigo. Você está pedindo para ser derrubado pela próxima tentação, pela próxima crise, pelo próximo sussurro de desespero. A confissão é o reset da sua alma. É o momento em que você admite a falência e a graça de Deus te declara rico novamente. É o ato de humildade que destrói a soberba que Satanás plantou em você. O tempo está acabando para a indiferença. Este não é um momento para católicos de feriado. Este é o tempo do engajamento total. E o engajamento total exige a Eucaristia. A comunhão frequente. É a presença real. Não é um símbolo, não é um ritual social. É o pão da vida. A única coisa que sustenta a alma quando o corpo e a mente estão exaustos pelo bombardeio constante de notícias ruins e inversões morais. Padre Pio dizia que a Terra poderia existir mais facilmente sem o sol do que sem a missa. Pense nisso. Quando o mundo se sentir pesado, quando o desânimo for esmagador, o que você come?
Você se alimenta da preocupação, do medo, da raiva que a internet te dá? Ou você se alimenta daquele que venceu o mundo? A preparação é simples, mas exige disciplina de ferro. Rosário diário. Confissão mensal. Eucaristia frequente. Essa é a tríade que cria um campo de força ao redor da sua família. Se você sair agora, vai perder a parte mais importante, porque a preparação não é apenas para a sua alma individual. É para o que está por vir para a igreja. Padre Pio não apenas via o coração dos homens, ele via o futuro da instituição. Ele via o clero que se desviaria, os pastores que se tornariam lobos, a confusão doutrinária que se espalharia como uma doença contagiosa. Ele viu a fumaça de Satanás entrando no templo, e ele avisou: o grande teste não seria um ataque externo de inimigos óbvios, seria um ataque de confusão interna, onde a verdade seria misturada com a mentira de tal forma que seria difícil até mesmo para os eleitos discernir o que é o ensinamento de 2000 anos e o que é a novidade sedutora. Você sente essa confusão? Você vê os pilares da fé sendo questionados por aqueles que deveriam defendê-los? Essa é a profecia se cumprindo diante dos seus olhos. É o tempo do grande abalo. E por que isso está acontecendo? Porque fomos tolerantes com o erro. Fomos preguiçosos na catequese. Deixamos que a geração mais jovem pensasse que a fé era apenas um conjunto de regras antiquadas, e não a única fonte de vida e verdade. O mundo está exigindo que você escolha. Não escolha entre o bem e o mal claro, mas escolha entre o conforto e o sacrifício. É mais confortável concordar com a moda. É mais fácil ficar quieto quando a moralidade é atacada. É mais seguro não se levantar para defender o que é sagrado. Mas Padre Pio ensinou que o silêncio diante do mal é o próprio mal. Ele nos chamou a ser sentinelas, não covardes. O que o demônio mais quer de você agora é o seu medo. O medo paralisa. O medo faz você hesitar em testemunhar. O medo faz você guardar a verdade para si mesmo. Mas o homem de Deus não tem medo da morte, porque ele já a venceu pela graça. O homem de Deus tem medo apenas de ofender a Deus. Olhe para o caos social, a desintegração dos papéis, a guerra contra a natureza humana. Isso não é uma evolução social. É uma regressão. É a tentativa metódica de apagar a imagem de Deus na humanidade. E o centro de tudo isso é o ataque à família. A família é a igreja doméstica, onde o amor e a verdade deveriam ser ensinados primeiro. Mas se a família está em guerra, se os pais e os filhos não conseguem sequer ter uma conversa sem tensão, o inimigo venceu o primeiro e mais importante campo de batalha. Se você está sentindo que sua família está se esfarelando, que os valores que você tentou incutir estão sendo ridicularizados pelas escolas, pela mídia e pela cultura, saiba que você não está sozinho. Essa é a tática: isolar e destruir. Agora pare por um instante e respire fundo. Nós não estamos apenas falando de problemas espirituais abstratos. Estamos falando da sua vida real. Estamos falando do peso que você sente no peito às 3 da manhã. Padre Pio via o anjo da guarda de cada pessoa. Ele via a luta que você está travando, mesmo aquela que você tenta esconder. E a mensagem dele era sempre a mesma: lute com as armas que eu te dei. Ele nos deu o crucifixo, não como um adorno, mas como uma declaração de guerra. O crucifixo na parede é um lembrete constante de que o sofrimento tem significado e que a vitória veio através da dor. Em um mundo que idolatra o conforto e a fuga da dor, o crucifixo é o maior ato de contracultura. Ele diz: eu aceito o sacrifício, eu aceito a cruz. Muitos de vocês que estão ouvindo isso estão à beira da exaustão. Vocês estão cansados de lutar sozinhos. Vocês sentem que estão gritando no deserto. Mas o deserto é onde Deus fala mais alto. O Padre Pio profetizou um tempo em que os fiéis seriam reduzidos a um pequeno rebanho. Não porque Deus os abandonaria, mas porque a maioria escolheria o caminho largo e fácil. E o que esse pequeno rebanho faria? Eles seriam o fogo que acenderia o mundo novamente. Eles seriam os guardiões da chama da verdade.
Você está sendo chamado a fazer parte desse rebanho. Não é um convite para o prestígio, é um convite para o sofrimento. É um convite para a fidelidade radical. E o que significa fidelidade radical agora? Significa parar de negociar com o erro. Significa não usar a caridade como desculpa para tolerar a heresia. Significa que a sua lealdade é primeiro a Cristo e depois a qualquer autoridade humana, seja ela civil ou eclesiástica. O tempo da tibieza acabou. A água morna será vomitada. Se você está aqui, se você chegou a este ponto deste aviso, é porque Deus está te dando uma oportunidade de se realinhar. Não amanhã, mas agora. Se você fechar este vídeo e voltar para a sua rotina sem mudar nada, a neblina vai te engolir. Você precisa de um plano de ataque. E a primeira coisa é derrubar os ídolos modernos. Qual é o seu ídolo? É o conforto financeiro? É a aprovação social? É o medo de ser cancelado? Padre Pio teria rasgado esses ídolos com a mesma força com que ele expulsava os demônios. Porque o ídolo rouba a sua energia. Ele tira a força que deveria ser gasta na oração. Quando você se ajoelha, você destrói a soberba. Quando você reza o rosário, você destrói a ansiedade que o mundo te impõe. Agora preste atenção, porque o que vem a seguir é sobre a nossa defesa final. O mundo está correndo para o que a Bíblia chama de a grande tribulação. E o que Padre Pio viu foi a preparação para esse evento. Ele viu o esfriamento do amor e a multiplicação da iniquidade. O esfoco não está em adivinhar datas, mas em estar pronto. Estar pronto é não ter medo. E como se livrar do medo? Pela certeza da providência. A maioria das pessoas se preocupa com coisas que nunca vão acontecer e se esquece da única coisa que é certa: a morte e o julgamento. Padre Pio nos ensinou que a preocupação é inútil. Ela não esvazia o sofrimento do amanhã. Ela esvazia a força do hoje. Se você confia em Deus, Ele cuida de você. Não significa que você não terá tribulações. Significa que você terá a graça para suportá-las. E essa é a diferença entre o fiel e o mundano. O mundano busca a ausência de dor. O fiel busca o significado na dor. E o significado da nossa dor agora é a salvação de almas. Você precisa entender o seu papel como intercessor. Não é suficiente salvar a si mesmo. Este é o momento de puxar os outros para a arca. Você tem amigos, familiares, que estão completamente perdidos na ilusão do mundo. Eles riem da fé. Eles zombam da moral. Eles estão marchando cegamente para o abismo. Você não pode salvá-los com argumentos políticos ou debates acadêmicos. Você só pode salvá-los com a sua oração e o seu testemunho. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está oscilando, porque este pode ser o empurrão de que eles precisam. Não por causa do nosso canal, mas por causa da urgência da hora. O que Padre Pio nos revelou sobre o fim dos tempos não foi um show de horrores, mas uma promessa. Aqueles que permanecerem fiéis serão preservados. E a preservação não é mágica. É o resultado de uma vida de escolhas feitas na frente do Santíssimo Sacramento. Imagine a cena. O mundo lá fora em colapso. A economia parando. A sociedade se dividindo em facções irracionais. E dentro da sua casa, a paz. Por quê? Porque você construiu sua casa sobre a rocha. Você não confiou em bancos, governos ou promessas humanas. Você confiou na palavra inabalável de Deus. Essa é a verdadeira preparação. A paz da consciência. Se a sua consciência está limpa, você pode enfrentar qualquer coisa. Se ela está manchada, o menor vento de dificuldade vai te derrubar. A grande tentação deste tempo é a desesperança. O demônio quer que você olhe para o tamanho do mal no mundo e pense: não adianta lutar. É tarde demais. Essa é a maior mentira. Enquanto houver um único fôlego em seu corpo, há tempo para lutar e há tempo para amar. O poder da sua oração é infinitamente maior do que o poder da escuridão. O rosário rezado por você tem o poder de mudar a geopolítica. A sua confissão tem o poder de resgatar um pecador que você nem conhece. Porque a graça de Deus não é limitada pelo espaço ou pelo tempo. O Padre Pio era um farol.
Ele era a prova de que mesmo no século mais sombrio, a santidade radical é possível. Ele vivia em constante combate, mas também em constante alegria. A alegria do fiel não é a ausência de dor, mas a certeza da vitória. Se você está cansado de ser um católico morno, se você está farto de viver com medo, este é o momento de fazer uma aliança inegociável com Deus. E essa aliança começa com a renúncia. Renuncie a tudo que te afasta da missa. Renuncie a tudo que te faz duvidar da verdade. Renuncie ao medo da opinião alheia. O inimigo usa a opinião pública como arma de controle de massa. Se você se importa mais com o que o seu vizinho pensa do que com o que Cristo pensa, você já perdeu. O caminho da santidade é o caminho da impopularidade neste tempo. E o que Padre Pio nos ensinou sobre a impopularidade? Que o desprezo do mundo é a medalha de honra do céu. Se você está sendo ridicularizado por defender a vida, por defender a família, por defender a verdade imutável, alegre-se. Você está no caminho certo. A revelação final que o Padre Pio nos oferece é esta: a batalha será terrível, mas ela já está vencida. O livro de Apocalipse não termina com a vitória do dragão. Ele termina com o casamento do Cordeiro. A nossa história tem um final feliz. Mas o final feliz não anula a luta. A luta é a prova do seu amor. E é por isso que a preparação é tão urgente. Você não está se preparando para sobreviver a uma crise. Você está se preparando para ser a luz durante a crise. O mundo precisa de heróis católicos. Não heróis perfeitos, mas heróis fiéis. Homens e mulheres que, mesmo tremendo de medo, se levantam e dizem: eu sirvo ao Senhor, e minha família também. Essa é a sua missão agora. O campo de batalha é o seu lar, o seu coração e a sua paróquia. Não espere por um sinal do céu. O sinal está no seu rosário, na hóstia consagrada e no silêncio do seu coração. O tempo da apatia acabou. O tempo da decisão é agora. Se você chegou até aqui, você entendeu a urgência. Você não pode mais fingir que não sabe. A escolha que define o seu destino e o destino da sua família não é sobre riqueza, poder ou sucesso secular. É sobre a fidelidade radical e a coragem de dizer não ao espírito deste tempo. Padre Pio viu esse tempo. Você está vivendo nele. Agora a escolha é sua. Você sente que o chão está sumindo sob seus pés? Que a alegria que deveria vir da sua fé está sendo sugada por uma rotina vazia? O inimigo não precisa de grandes guerras contra você. Ele precisa apenas do silêncio. Precisa que você se acostume com a mediocridade espiritual. Precisa que o ordinário se torne o extraordinário e que o sagrado se torne o chato. Seu coração sente o vazio, mas o mundo oferece 1 milhão de distrações para preenchê-lo. Redes sociais, notícias incessantes, a busca insana por prazeres momentâneos. Tudo isso é areia movediça. Você está exausto porque está lutando sozinho contra um exército invisível, desarmado e sem estratégia. Você pensa que a fé é um sentimento, mas a fé é uma guerra. E na guerra, a primeira vítima é sempre a verdade. A verdade é que a crise não está na igreja. A crise está na sua casa. A crise está no seu joelho que não dobra mais. A crise está na sua Bíblia fechada e no rosário guardado na gaveta como um amuleto empoeirado. Nós vivemos na era da mornidão. O Apocalipse nos avisou. Nem frio nem quente. A mornidão é o estado mais perigoso da alma, porque ela te dá a ilusão de que você está seguro. Você reza o suficiente para não sentir culpa, mas não o suficiente para sentir a presença de Deus. Você se confessa o suficiente para não cair no inferno, mas não o suficiente para crescer em santidade. É esse o pacto silencioso que muitos fazem com o espírito deste tempo. Agora preste atenção, porque isso muda tudo. Se você sair agora, vai perder a parte mais importante. Chegamos ao ponto de inflexão, o ponto onde a confusão precisa ceder lugar à escolha. Você não pode mais ser espectador da sua própria vida espiritual. A escolha é dura, mas é a única que resta. De um lado, a anestesia. O conforto da manada que segue o caminho mais fácil.
validando o erro porque todos fazem isso. É o caminho da justificação própria, da relativização da moral, daquele cochilo espiritual que parece tão doce, mas é a prévia da morte. De outro lado, a cruz. Não se engane, escolher Deus hoje é escolher ser contra a cultura, é ser chamado de fanático, de antiquado. É aceitar o peso de nadar contra uma correnteza que arrasta multidões. É o caminho da renúncia diária. Muitos buscam a paz, mas não querem a guerra que a precede. Querem a glória, mas fogem do Calvário. Mas é exatamente no Calvário que a verdadeira força se manifesta. A escolha é sua, e ela se resume a uma pergunta. Você vai continuar se curvando ao mundo que odeia sua fé? Ou você vai se erguer e lutar? Se a sua resposta é lutar, então precisamos de armas. E não há melhor general para nos equipar neste tempo de trevas do que o homem que viu o inferno de perto e combateu o demônio face a face. Padre Pio de Pietrelcina. Padre Pio não ofereceu teorias complexas ou doutrinas de difícil compreensão. Ele ofereceu um plano de batalha simples, direto e infalível, ancorado nas pedras angulares da nossa fé. Este plano é a sua tábua de salvação contra a confusão que se instalou. Ele nos deu 3 armas, 3 defesas inegociáveis. A primeira arma, o rosário. Não é uma oração qualquer. É o flagelo do demônio. Padre Pio o chamava de a arma. Pense no rosário não como um conjunto de contas, mas como uma corrente de ferro forjada no céu, capaz de prender e neutralizar as forças que tentam desmantelar a sua família e a sua paz interior. Por que o rosário é tão vital agora? Porque ele exige concentração. Em um mundo onde a atenção é a moeda mais valiosa e está sendo roubada a cada segundo por telas e notificações, o rosário força a mente a se acalmar e focar no eterno. Ele é o antídoto à ansiedade moderna. Quando você medita os mistérios, você está imergindo na vida de Cristo através dos olhos daquela que melhor o conheceu. Você está trocando a narrativa caótica do jornal e das redes sociais pela narrativa perfeita da salvação. Padre Pio era inflexível. Quem reza o rosário diariamente não se perde. Não há brechas para o inimigo na alma que se cobre com o manto de Maria. Mas rezar o rosário não é apenas repetir palavras, é um ato de combate. É a sua hora de guarda. Se você não tem tempo para o rosário, é porque o diabo já organizou sua agenda para que você não tenha tempo para o essencial. Corte o desperdício. Corte o ruído. Encontre o tempo. O tempo que você gasta no rosário é o tempo que você ganha em paz. É o tempo que o diabo perde em influência. A segunda arma, a confissão frequente. Nós caminhamos em um mundo poluído. A poeira da tentação, o lodo do pecado venial, a sujeira das más companhias, tudo isso se acumula. A confissão não é apenas para quando você comete um pecado mortal. A confissão frequente que Padre Pio insistia é o banho da alma. É a manutenção preventiva contra a ruína. Ele dizia que a alma precisa ser limpa como uma sala. Se você deixa o pó acumular por um mês, a limpeza é um fardo pesado. Se você limpa todo dia ou toda semana, é leve. O perigo do pecado venial é a sua capacidade de esfriar o amor. Ele não mata a alma, mas a adoece, tornando-a preguiçosa, insensível e menos resistente ao ataque maior que está por vir. Quantos de nós tratamos a confissão como uma emergência e não como um hábito? O sacramento da penitência não apenas perdoa o pecado, mas infunde a graça atual, aquela força necessária para resistir à próxima tentação, aquela luz que ilumina a escuridão da confusão moral. Se você está confuso sobre o que é certo ou errado, se a sua consciência está embotada, vá ao confessionário. A graça de Deus tem o poder de afiar sua moral, de restaurar o seu discernimento. Padre Pio passou horas e horas no confessionário. Ele via as almas. Ele via o estrago que a falta de limpeza espiritual causava. Ele sabia que sem esta arma, a alma se torna um alvo fácil. Se você está há meses sem se confessar, você está andando sem escudo no campo de batalha. Não se contente com a mediocridade. Busque o perdão. Busque a cura.
Busque a força que só Cristo pode dar. A confissão é o seu reboot espiritual. É onde a miséria humana encontra a misericórdia divina. E é lá que a sua escolha de lutar se torna real. A terceira arma: a Santa Missa e a Eucaristia. Esta não é apenas uma arma, é o quartel-general, o alimento e a fortaleza. Padre Pio via a missa como a renovação do Calvário. Ele passava horas em êxtase e sofrimento na celebração, porque ele sabia o que estava acontecendo naquele altar. Nós banalizamos o milagre. Entramos na igreja distraídos, saímos apressados, sem reconhecer a majestade do que acabamos de presenciar. O sacrifício de Cristo que nos sustenta. Neste tempo em que a fé é atacada por dentro e por fora, a Eucaristia é o único sustento que garante a sobrevivência da sua alma. Você precisa de Cristo. Não apenas de uma ideia de Cristo, mas de Cristo em corpo, sangue, alma e divindade. Se sua fé está fraca, se sua esperança está vacilando, a resposta está na Eucaristia. É o remédio da imortalidade. Padre Pio implorava aos seus filhos espirituais que fossem à missa com fervor e comungassem com a frequência permitida. Ele sabia que o mundo está morrendo de fome espiritual e que a única comida verdadeira está no altar. Se você está buscando força para resistir às ideologias que destroem a família, se você busca clareza em um mundo de mentiras, comece por esta fortaleza. A missa diária é um privilégio, mas a missa dominical é uma obrigação de amor. E a comunhão com o coração puro é a sua vida. Não trate a Eucaristia como um ritual social. Trate-a como a fonte de vida que ela é. Prepare-se, confesse-se e receba. Aquele que é o único capaz de vencer o espírito deste tempo. Agora, a aplicação prática. Não adianta ouvir sobre essas armas e não empunhá-las. A fé sem obras é morta. Você precisa estabelecer uma rotina de combate. Sua vida precisa ser estruturada em torno desses pilares, e não em torno das demandas incessantes do mundo. Oração matinal. Rosário antes que o sol se ponha. Exame de consciência antes de dormir. Confissão semanal ou quinzenal. Missa sempre que possível, além do domingo. Se você acha que isso é demais, você não entendeu a gravidade da guerra que está sendo travada pela sua alma e pela alma dos seus filhos. Lembre-se do que Padre Pio disse sobre o diabo. O demônio não teme o nosso grito, mas o nosso silêncio e nossa oração. O silêncio da alma, focado em Deus, é o barulho que o inferno não suporta. E qual é a sua missão agora, neste momento? Você recebeu este conhecimento, este mapa de defesa. Você não pode guardá-lo para si. A caridade exige ação. O amor ao próximo, especialmente aqueles que estão perdidos na confusão, exige que você compartilhe esta mensagem. Não se trata de proselitismo vazio, mas de um ato de amor urgente. Almas estão caindo. Famílias estão se desintegrando. A verdade está sendo sufocada. Se você tem um amigo que está distante da fé, um familiar que está cético, ou alguém que está mergulhado na ansiedade e na confusão, você tem o dever de ser um canal da graça. Compartilhe este vídeo. Seja a voz que grita no deserto da indiferença. Este é o momento de agir com a caridade de Cristo e a urgência de Padre Pio. Você não pode esperar que a igreja institucional resolva todos os seus problemas. A igreja doméstica, a sua casa, é o campo de batalha mais importante. Sua conversão pessoal e a defesa da sua família são o seu apostolado mais vital. Não terceirize a salvação. Assuma a responsabilidade. O mundo precisa de santos que não tenham medo de parecerem ridículos por causa de Cristo. Precisa de homens e mulheres que não se dobrem ao espírito do tempo, mas que o confrontem com a paz que só a oração traz. Padre Pio viu esse tempo. Você está vivendo nele. Agora a escolha é sua. O silêncio é a prova. Olhe para a sua mesa, olhe para a sua casa. Você ainda se ajoelha? Você ainda se lembra do sabor da Eucaristia ou isso virou rotina vazia? Não se engane. A batalha não está na rua. Está dentro do seu lar. A confusão que você vê nos noticiários, o caos moral, a desintegração familiar, tudo isso é apenas o cheiro da fumaça.
A fonte do fogo é a indiferença. É a sua cadeira vazia na missa. É o terço que jaz empoeirado na gaveta. É o telefone na mão enquanto a alma morre de fome. Eles disseram que o mundo ficaria mais fácil, mais moderno, mais livre. Mas a liberdade que lhe deram foi a liberdade de escolher o próprio veneno. E agora você sente o preço. Sente o vazio nas madrugadas. Sente que algo fundamental foi quebrado na espinha dorsal da sua geração. Este é o momento de parar de culpar os outros. Pare de apontar o dedo para Roma, para o governo, para os vizinhos. A crise não é institucional. A crise é pessoal. Ela bate na porta do seu coração e exige uma resposta imediata. Quem você serve? O conforto fácil ou o Cristo crucificado? Muitos estão sendo levados pela correnteza do mundo porque acharam que bastava ser boa pessoa. A bondade sem a graça é apenas cimento sem ferro. Ela desmorona na primeira tempestade real. E a tempestade já chegou. Ela está soprando o seu nome. Agora preste atenção porque isso muda tudo. Se você sair agora, vai perder a parte mais importante. Esta não é uma conversa sobre teologia complexa. É sobre sobrevivência espiritual. Padre Pio não falava para acadêmicos. Ele falava para almas em perigo. E o que ele ensinou, com a urgência de quem vê o inimigo no portão, é a única estratégia que funciona neste tempo de trevas. É a fase 3 da sua jornada. A escolha. Você tem que escolher o lado. Não existe muro neutro na guerra de Deus. Quem tenta ficar em cima do muro descobre que o muro é estreito e o tombo é profundo. O mundo oferece uma vida cômoda, anestesiada, onde a verdade é relativa e o pecado é apenas um erro de cálculo. A igreja, no entanto, oferece a cruz. Ela oferece o sofrimento, o sacrifício e a certeza de que a luta vale a pena. Quando Padre Pio olhava nos olhos das pessoas, ele não via o que elas faziam. Ele via o que elas não faziam. Ele via a oração negligenciada. Ele via a confissão adiada. Ele via a comunhão profanada pela pressa e pela falta de exame de consciência. É nessas pequenas omissões que o inimigo finca a bandeira. Nós vivemos na era da covardia espiritual, onde os homens temem mais ser julgados pelos seus amigos do que por Deus, onde as mulheres têm vergonha de dobrar os joelhos em público, mas não têm vergonha de expor suas vidas inteiras em telas vazias. Isso é um erro fatal. É a rendição silenciosa. A escolha é clara. Você vai ser a luz ou vai ser absorvido pela sombra? Padre Pio ensinava que a primeira coisa a ser feita é cortar as pontes com o Egito. O que é o seu Egito hoje? É aquele hábito secreto que você alimenta. É aquela amizade que te afasta de Deus. É o medo de dizer não ao pecado por medo de ser excluído. A fase 4 é a preparação. Se você escolheu lutar, precisa de armadura. E a armadura não é feita de bons sentimentos ou de frases motivacionais. É feita de aço celestial. Padre Pio era um general. E o que um general faz? Ele treina seus soldados. Ele equipa. Ele aponta o alvo. E os ensinamentos dele para a defesa contra o tempo que vivemos eram 3, simples e implacáveis. 3 armas que desintegram o poder das trevas. A primeira arma, o rosário, não é um acessório de devoção. É uma corrente de ferro forjada no céu. Padre Pio o chamava de a arma mais poderosa. Pense nisso. 59 contas, cada uma delas um tiro de misericórdia e intercessão. Quando você segura o terço, você segura a mão da Virgem Maria. Você está literalmente enrolando o inimigo em uma corrente que ele não pode quebrar. Ele dizia que se todas as famílias rezassem o rosário juntas, não haveria força na terra ou no inferno capaz de derrubar aquela casa. Mas nós trocamos o rosário pela novela, pelo debate político inútil, pelo scroll infinito. E o que aconteceu? O inimigo entrou pela porta da frente. Pegue o rosário agora. Sinta o peso da cruz nas suas mãos. Deixe que as contas geladas lembrem a frieza do mundo que você precisa enfrentar. É a sua metralhadora espiritual, o terror do inferno. Não basta ter. É preciso usar. Diariamente. Sem desculpas.
A segunda arma. A confissão frequente. Nós somos vasos de argila. Por mais que tentemos, a poeira e a sujeira grudam. E o inimigo, ele não precisa de um pecado mortal para te derrubar. Ele só precisa de uma série de pecados veniais, de pequenas falhas, de negligência, para entupir o canal da graça e te deixar espiritualmente sufocado. Padre Pio insistia que a confissão deve ser como tomar banho. Não se espera que a sujeira se acumule por meses. Vai e lava a alma. A alma limpa é uma fortaleza onde o diabo não consegue residir. É na graça que reside a sua força de vontade. Muitos católicos hoje vivem na ilusão de que a missa dominical basta, mas evitam o confessionário como se fosse uma câmara de tortura. É o oposto. É o hospital da alma. É lá que Cristo, através do sacerdote, costura suas feridas e devolve a pureza batismal. Quando foi a última vez que você fez um exame de consciência profundo, sem pressa, sem autoindulgência? Se faz tempo, você está andando sem escudo no meio do campo de batalha. O tempo de hoje exige que estejamos em estado de graça sempre, prontos para a eternidade. Não se contente com a mediocridade espiritual. A terceira arma, a Santa Missa e a Eucaristia. Esta é a linha de suprimentos. É o alimento que te impede de desfalecer. Padre Pio tinha uma devoção tão profunda à missa que ele a vivia como se fosse o Calvário real. Para ele, cada missa era a repetição daquele sacrifício. E para nós, deve ser o centro gravitacional de toda a nossa semana. Não vá à missa por obrigação social. Vá porque é a única fonte de energia atômica espiritual disponível para você. É o próprio corpo e sangue de Cristo que te dá a imunidade contra a pestilência moral do mundo. Mas aqui está o aviso de retenção de Padre Pio. A Eucaristia exige dignidade. Recebê-la em pecado mortal é atrair condenação, não graça. É por isso que a confissão e a missa são inseparáveis. Uma limpa o vaso, a outra o enche. Muitos reclamam da frieza na igreja, do silêncio de Deus. Mas como você espera ouvir a voz de Deus se você o recebe em sua alma apressadamente, distraído, ou pior, de forma indigna? A Eucaristia não é um rito social. É o pacto, o sacrifício, a fonte da vida. Trate-a com o terror sagrado que ela merece. Agora pare e reflita sobre a sua rotina. Onde essas três armas se encaixam? Se elas não são o centro, se elas são apenas apêndices da sua vida, então você está desarmado. E o inimigo sabe disso. Ele está esperando você cansar, esperando você se distrair com o barulho do mundo. Padre Pio via o futuro. Ele via essa nossa distração tecnológica. Ele via o esvaziamento das igrejas. Ele via a frieza dos corações. E ele nos deu um mapa. Um mapa simples, mas que exige a coragem dos mártires. A coragem de ser diferente. A coragem de rezar o rosário na sala, mesmo que seus filhos adolescentes revirem os olhos. A coragem de ir à confissão mensalmente, mesmo que pareça inconveniente. A coragem de se levantar e ir à missa, mesmo que você sinta preguiça ou que a homilia não seja inspiradora. Essa é a verdadeira resistência. A resistência não é gritar nas redes sociais. A resistência é ajoelhar-se em silêncio e lutar pelo seu metro quadrado de alma. O que o mundo mais teme em você é a sua paz interior. A paz que vem da certeza de estar em estado de graça. O inimigo vem de ansiedade, medo e o pânico de não ter o suficiente. Mas quando você está preparado, quando você usa as armas do rosário, da confissão e da Eucaristia, você ri do medo, porque o seu tesouro não está aqui. Esta mensagem não pode parar em você. Há almas desesperadas, presas na confusão da fase 2, que precisam desesperadamente desse mapa de Padre Pio. Se você entendeu a urgência, você tem o dever de compartilhar este conhecimento. É um ato de caridade espiritual que pode salvar uma família inteira. Nós entramos agora na fase 5. A revelação. Padre Pio não apenas deu as armas, ele deu o prognóstico. Ele disse que no final o coração imaculado de Maria triunfaria. Mas esse triunfo não virá sem que nós passemos pelo vale.
Ele nos preparou para o momento em que a fé seria ridicularizada, onde o erro seria a regra e onde os próprios pastores poderiam se perder. Ele ensinou que a fidelidade aos dogmas, a obediência à tradição e o amor irrestrito à Virgem Maria são as boias de salvação. Não confie em modismos. Não confie em filosofias humanas que tentam tornar Deus mais palatável para o mundo. O Evangelho é duro e exigente. Aceite-o assim. A grande revelação para este tempo é que Deus está nos permitindo ser purificados. A confusão serve para separar o trigo do joio. Os mornos estão sendo expelidos. Aqueles que realmente amam a Cristo terão que pagar o preço da marginalização, da incompreensão e até mesmo do ódio. Mas há uma promessa no meio da tempestade. O céu está olhando. Padre Pio era a prova viva de que a santidade é possível, mesmo sob o fogo cerrado do inferno. Suas feridas eram a assinatura de Cristo nele, e a sua vida era um grito de guerra. Acordem, preparem-se, o tempo é curto. O que você está esperando? A misericórdia está disponível, mas o tempo da escolha está se esgotando. Não existe amanhã garantido. A sua preparação começa agora, com um ato de vontade. Padre Pio viu esse tempo. Você está vivendo nele. Agora, a escolha é sua. A preparação que Padre Pio nos legou não era para um futuro distante. Era para este exato momento. Para o tempo em que o veneno seria tão sutil que as pessoas o confundiriam com liberdade. O tempo em que a fé seria ridicularizada e a oração vista como fraqueza. O maior sinal dos tempos não está em explosões ou grandes catástrofes. O sinal está na sua casa, no altar vazio, na sua própria dificuldade em ajoelhar-se todas as noites. A grande revelação é que o inimigo não precisou de um ataque frontal e barulhento. Ele usou o silêncio, usou a preguiça, usou o esquecimento, e funcionou. O caos que você vê nas notícias não é a causa, é o sintoma da ausência da coragem espiritual que Padre Pio pedia, a coragem de dizer não. Se você chegou até aqui, se você sentiu a dor dessa verdade, a sua preparação acabou. Começa a sua missão. Não guarde esta palavra. Não se cale. O que ele viu e nos ensinou, agora você precisa viver. Compartilhe este ensinamento com aqueles que você ama e que estão dormindo. Não por medo, mas por amor, porque a misericórdia de Deus ainda está disponível. Mas o tempo da escolha está se esgotando. Padre Pio viu esse tempo. Você está vivendo nele. Agora